Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar aqui. Oi, Andréia. Quanto tempo, né? Agorinha estávamos juntinhas. Oi. Malateca, eu sempre esqueço seu nome. Oi, Joyce, Josi. É difícil falar o nome das pessoas. A Yara. Oi, Yara. Tudo bom? Gente, hoje é um dia interessante para se fazer live. Eu acho que os melhores dias para fazer live, para falar das coisas que eu quero sobre o espectro, é quando eu estou no auge das crises ou de algumas coisas assim. Primeiro porque falar do que eu gosto e do processo de ensinamento é Luanda. Isso, Luanda. Eu ainda vou gravar. Não, mentira, desculpa, não vou te enganar, Luanda. Depois eu vou te perguntar de novo. Então, o que acontece hoje? Hoje eu tô no auge de uma crise sensorial. Então, já tem uns 3 dias que o sono desorganizou e eu tô invertendo a noite pelo dia. Vou dormir lá pelas 3, pelas 4 da manhã, acordo meio-dia e tal. Então hoje, depois que eu acordei, meio-dia, 11 horas, hoje eu acordei às 11. O pessoal aqui de casa já tava começando. Oi, Carol, amanhã tô aí. E amanhã eu busco o João na escola. Minha irmã, gente, a Carol. Ela é minha agenciadora e incentivadora. Então, aí hoje eu começando lá, a família começando a organizar tudo pro almoço e tal, aí eu comecei a sentir um desconforto, comecei a ficar irritada, né? Então, a minha vida toda eu sofri... Oi, Lilian. Eu sofri em relação a essa questão de alteração de humor. Então, de repente, meu humor mudava, eu ficava irritada. Eu tenho um perfil meio irritadiço, né? Então, é um momento que geralmente vou acabar dando uma patada em alguém e aí acaba criando dificuldade de relações e tal. Mas é muito interessante, depois que eu entendi, comecei a estudar essa coisa toda do autismo, né, do espectro, eu entendi e já mudo, já não falo mais que eu estou irritada, eu falo que eu estou ativada, né, porque não é irritabilidade em si. Então comecei a perceber o fogo da mesa pegando na minha perna. Aí já começou a me incomodar. Dobrei ele pra cima pra não encostar. Aí minha mãe na minha frente conversando, um fio de cabelo dela pendurado. E o sol batia e refletia do fio de cabelo. E aquilo tava me agoniando, eu tava quase levantando pra ir lá. Mas aí aquilo virou foco da minha atenção, enquanto ela e meu irmão conversando. Eu não estava com vontade de almoçar. Então eles se serviram e eu não estava almoçando. E eu falei, mãe, passa a mão no cabelo e tira um fiozinho que tá aí pendurado. E só que tinha um outro no pescoço dela também. Aí eu não aguentei, eu fui lá e tirei, né? Aí o meu irmão almoçando, aquele barulho de talher batendo no prato. Então quando a gente começa com as crises sensoriais, que a gente fica hipersensível, é igual filme. Começa um barulhão ali, outro aqui, só que coisas pequenininhas que ninguém tá percebendo, mas aquilo começa a virar uma grande ativação na gente, né? Então hoje eu estou no auge dessa ativação. Por fim, meu pai chegou para almoçar. Oi, Camila. Eu não estava com fome, mas ele abriu um vinho. Gente, vinho é ótimo para crises sensoriais. Desacelera a gente profundamente. Aí entrei no meu hiperfoco de conversa lá com meu pai, me distraí um pouco. Só que depois, como eu não estou na minha cidade, né? Então minha mãe foi visitar a avó, não sei o que, não quis, não. Hoje é o dia do isolamento. Só que aí é aquele isolamento conflitante, ambíguo, né? Porque a gente fica, ai, mas eu não quero ficar sozinha, queria conversar com alguém para me distrair da minha própria cabeça. Mas aí você fala, não, mas não quero ver ninguém. Você começa a pensar em várias opções. Quem você vai ver, quem você vai encontrar, o que você vai, o que você não vai.
e nesse conflito vai te irritando, aí você já fica, eu pelo menos, eu fico emburrada, aí eu vou ouvir música, não, mas não quero ouvir música, não, eu vou ler, não, mas não quero ler, fica aquela agonia toda. Mas eu também não queria vir para casa, nessa altura, fim de tarde eu já estava fora, liguei para André e falei, você tá em casa, eu vou passar aí rapidinho. Aí eu brinco, né, eu falo que hoje eu estou espectrada. Né? Eu aprendi isso com um paciente meu e por isso que chama Espectrando, em homenagem a ele, que a esposa dele, depois que a esposa entendeu o que era o autismo, né? Aí quando via ele nas crises, você já tá ficando espectrado, né? E aí hoje estou aqui eu espectradíssima, mas quando eu tô espectrada é a melhor forma de fazer as lives. E é tão interessante porque imagina, aí eu comecei a organizar as coisas para fazer a live e eu comecei a me sentir nervosa, o coração disparar, um frio na barriga e coisa que, assim, eu não sinto geralmente para fazer as lives, né? Então, e antes eu não sabia expressar isso para as pessoas porque eu não sabia falar o que acontecia, só percebia depois um mal-estar geral, né? Bem, e aí justamente aproveitando o gancho, né, porque eu coloquei o tema hoje pra gente falar de dissociação e também quero falar um pouquinho de teoria da mente e de empatia, porque algumas pessoas andaram me perguntando sobre isso. Tá, então vamos lá. Geralmente, quando tem a crise sensorial, que a gente fica mais sensível, e a crise sensorial ela pode ser por qualquer razão. O que desencadeou necessariamente? Não sei. Poderia ser o fato do meu sono ter desorganizado, poderia ser o fato de eu estar fora da minha casa, né? Eu tô na casa dos meus pais. Gente, se estiver caindo, fala, mas não que eu vou poder fazer alguma coisa. Mas por aqui parece que tá indo tudo bem, tá? E depois eu vou deixar no YouTube, mas sem edição nenhuma, sem nada. Eu vou deixar lá, dá trabalho demais ficar fazendo essas coisas. Então eu vou colocar lá no YouTube. Acho que é Gabi Neuber mesmo, e aí vocês vêm lá, fica salvo lá, né? Porque eu já descobri que não fica salvo aqui no Instagram, tá? Mas tá ficando salvo pra mim. Com um pequeno delay na fala, sim, eu falando e tem um atrasozinho no áudio, mas tá funcionando. Então vamos lá. As crises sensoriais, elas podem ser desencadeadas por qualquer coisa. Tanto, eu já falei isso, tanto por coisas boas, empolgações boas, como por uma questão desconfortável. Acabou de cair uma ficha. Acabou de cair uma ficha, olha só. É isso que eu ajudo meus pacientes a fazer. Minha mente já estava tentando ver o que foi que aconteceu, que poderia ter sido um gatilho, eu ainda não tinha percebido. Ontem eu fui num evento social, foi lançamento de um livro de uma amiga nossa, daqui de Uberlândia, depois eu vou até postar aí pra vocês. E aí eu tinha que ir representando a família, também queria ir, fazia questão de ir por ela, mas eu sabia que ia ser cheio, muita gente, barulho e tal. Cara, eu cheguei lá, uma super luz branca, um ambiente todo branco, 350 pessoas, microfone, e aí antes dela falar sobre o livro, 3 pessoas falaram, e aí eu fui com uma missão. Então, quando eu sou uma grande executora, quando eu vou com uma missão, eu cumpro aquilo até o final. Então, eu tenho tolerância para cumprir a missão. Mas eu não esperava que ia ter outras pessoas falando antes dela. Então, isso me deu uma agitação e eu ficava me balançando. Eu já acho que eu tô perturbando as pessoas, enfim. E acabou demorando muito. E assim que ela terminou, falou e tal, ia ter um coquetel, nem fiquei, já vim embora. Então já entrei em casa falando, olha, tô ativada, vou ficar quietinha, preciso me desacelerar. E o melhor disso, assim, gente, quando a gente entende essas coisas, explica pra família, pros amigos, pra quem se relaciona com a gente, é onde a gente melhora as nossas relações, tá? Porque as pessoas vão aprendendo
que você não está irritado com elas. Elas vão aprendendo que aconteceu algo que teve um efeito sobre você. Então, agora que eu me dei conta que esse evento pode ter sido o meu gatilho para hoje eu estar com uma ativação sensorial, tá? Bom, e aí, o que acontece? Quando nas ativações sensoriais, tudo para o nosso organismo é recebido com muita intensidade. Então, eu já falei em outros momentos que o cérebro é uma máquina de sobrevivência, tá? Então, tudo o cérebro vai processar se aquilo é uma ameaça ou não. O que acontece com as pessoas do espectro, não só as pessoas do espectro, uma pessoa com num processo de ansiedade ou de irritabilidade, enfim, não são só as pessoas do espectro que têm o transtorno sensorial, outras pessoas que nem sabem também têm, e uma pessoa que não tem transtorno sensorial em determinado dia, ela pode estar extremamente sensível. Então, nesse dia, é provável que o nosso cérebro vá receber tudo como ameaça em potencial, tá? Os hipossensíveis, no final eu respondo isso, tá? Pra eu não perder, mas pode ser diferente, ok? A questão sensorial. Então, quando a gente recebe tudo como uma ameaça, o cérebro tem 4 mecanismos, provavelmente tem mais, que futuramente a gente deve descobrir, mas que ajuda a gente nesse processo de sobrevivência. Uma que todo mundo sabe é luta e fuga, né? Ou eu luto ou eu fujo, por isso a gente fica com toda a tensão muscular, o tônus, né, muscular, então o músculo fica bem tonificado, aquela descarga de adrenalina, liberação de ácido gástrico, enfim. Além de luta e fuga, a gente também pode ter a reação de congelamento, né, que é onde a pessoa, diante de um susto, ela fica parada e ela não consegue fazer nada, ela não consegue reagir, e depois ela fica se cobrando por que ela não fez alguma coisa. Mas não dá, é um sistema de desligamento mesmo do organismo. E uma outra forma, a quarta forma, é o colapso, onde a pessoa desliga e desmaia realmente, tá? Então, o que acontece? Isso tudo pra gente chegar na dissociação. A dissociação é um processo natural do cérebro, tá? Que a gente já tem isso, o cérebro já está programado para isso. Então, isso acontece muito com as pessoas quando relatam que sofreram um acidente, um assalto, uma agressão, ou um ataque de animal, alguma coisa assim. Então, o que é a dissociação? É aquela sensação que dá de irrealidade, ou então como se você estivesse fora do corpo e vendo tudo acontecer ao seu redor, ou então uma sensação de câmera lenta, né? Pessoas que sofrem um acidente falam, foi tudo parecendo acontecendo de câmera lenta, tal. Então, isso é a dissociação. A gente dissocia a mente consciente de uma mente perceptiva. Então, a gente observa como se aquilo não fosse a gente, tá? Então, quando o cérebro está sob uma ameaça muito intensa, pode acontecer da gente reagir com a dissociação. A dissociação, ela foi uma benesse da natureza, uma generosidade da natureza, de Deus, do universo, não sei, para proteger a gente de dores extremas, tá? Então, tem um relato de um treinador de leão, que uma vez ele foi atacado por um leão, então ele fala que ele lembra da boca do leão vindo, pegando ele aqui pelo pescoço e arrastando, e que ele não sentiu nada, e que parecia tá tudo acontecendo naturalmente, numa câmera lenta, tal. Isso é o congelamento com a dissociação, tá? Geralmente a dissociação ela pode vir no congelamento. O problema da dissociação é que a volta dela é muito impactante, desconfortável. É onde começam os tremores, calafrios, coração disparando, mal-estar generalizado. Então, quando a pessoa
se fala no Ocidente, né? Ah, a pessoa está entrando em choque, que ela começa a tremer, enfim. Isso muitas vezes é a volta do congelamento ou da dissociação. E o que acontece no espectro? Né? Como a gente tem essa hipersensibilidade, e não é só pela hipersensibilidade, tá? Não é só a hipersensibilidade que causa a dissociação. Mas alguns dias a gente tá dissociado. Como o autista pode perceber a dissociação? É um momento em que a pessoa tem a sensação de que ela não é ela, ou ela tá vivendo um filme, ou ela tem o discurso de que sensação de pânico após, exatamente isso. Porque o retorno da dissociação, ele é bem desconfortável. Então, se você não conhece o mecanismo fisiológico, se você não aprendeu a não ter medo do seu corpo, você vai entrar em pânico, e o pânico aumenta mais ainda toda aquela sintomatologia do pânico. Agora caiu aqui pra mim, gente. Agora ficou aqui voltando. Caiu aí pra vocês? Tá. Então, me distraí. Então, a dissociação, a gente pode ter relatos do tipo: parecia que eu tava flutuando, né? Eu tô andando na rua e parece que eu tô flutuando. Na lua foi ótimo. Eu que ando na lua, gente. Isso é muito autista, né? Andar na lua. Acho que meu sonho é ir pra lua. Por isso que eu fico acompanhando a NASA quando os astronautas vão. Eu me emociono, eu falo que eu quero ir pra lua também. Então, às vezes a gente tá andando na lua, só que não, você tá na rua, mas com a sensação de que tá na lua. Por isso que é o fantástico mundo de Bob, né? O fantástico mundo da lua. E aí, gente, hoje eu tô meio dissociadinha, tá? E aí na dissociação é aquela dá vontade de parar, ficar olhando pro universo, não tá passando nada na cabeça, né? Nesse momento. Então, por exemplo, eu tô conversando com vocês aqui, falando, e muitas vezes me dá vontade de ficar olhando ali pro canto e ficar olhando, né? E ali a minha mente, às vezes não vai passar nada na minha mente. Então, sim, foram as mulheres, é claro que eu vi. Quem não sabe, no dia 18 de outubro, foi a primeira vez que 2 mulheres astronautas fizeram o spacewalk, que é sair da estação espacial para fazer algum trabalho fora da estação. E elas ficaram 7 horas trocando uma bateria fora. Foi um dia histórico para as mulheres. Então, aí na dissociação, o que pode acontecer? O relato assim, de muitos pacientes é muito desconfortável, é assustador. Tá? Então, quando a pessoa não sabe, ela não sabe explicar o que está acontecendo com ela. E dissociação acontece com as crianças também. Tá? Então, muitas vezes, aquilo que parece um processo de desatenção das crianças é um momento que a criança está dissociada. E, de fato, naquele momento, eu não vou prestar atenção no externo. Então, geralmente, eu ando na rua totalmente dissociada. Se alguém me chama na rua, pode chamar meu nome, meu sobrenome, pode parar na minha frente que eu não vou registrar. Então tem vários relatos de pessoas que me conhecem e que sabem que não foi eu ignorando elas por snobismo, alguma coisa assim, porque é tão caricato, é tão absurdo o que eu não registro a pessoa, que depois a pessoa me conta: Gabi, eu te encontrei, eu falei com você, né? Então uma amiga me encontrou no shopping uma vez com meus pais, ela falou que conversou comigo, eu não sei se eu olhei pra ela, né, mas que ela conversou comigo, eu virei e saí. E eu falei: meu Deus, não tem registro, não tem, sabe? Eu ia a pé pro serviço, quando eu morava lá em Belém, e aí várias pessoas indo pro hospital naval passavam por mim,
me chamava, parava para me dar carona. Gente, no registro, nada, 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 nada. Aí uma vez uma sargento falou, tenente, eu parei do seu lado, a senhora passou pela janela. E eu falei, tenente, vem, vou te dar uma carona. E eu simplesmente fui. Então, se eu estiver andando na rua, eu ando dissociada, eu ando totalmente desconectada. E eu achava isso muito curioso. Na verdade, eu em específico, fico confortável na dissociação, tá? Mas eu falo que a diferença entre eu e os pacientes é porque eu não tenho medo das minhas reações corporais. E é isso que eu ensino para as pessoas, tá? Então, algumas pessoas vão ter a sensação de estar flutuando. Isso é um dos discursos que eu mais escuto, tá? E é assustador. De repente, você tá andando na rua e ter a sensação de que não é você, ou que você não está no corpo, ou que você olha ao redor e acha que coisa estranha. O que é isso? Isso acontece comigo. Eu andando na rua, eu olho as pessoas, e as pessoas, para mim, elas ali naquela questão de dissociação, não tem uma energia humana. É como se fosse coisas. É igual eu andando no shopping. Também, se quem me encontrar no shopping, não vou dar atenção, não vou ver. Eu andando no shopping, eu fui no shopping para executar uma missão, para comprar alguma coisa. E vou sair o mais rápido possível. Então, as pessoas, para mim, elas são como um banco que tá ali, ou um vaso enfeitando, e eu só tenho que me desviar daquilo. Então é uma coisificação do ambiente e de pessoas, tá? Não é que eu não me importe com as pessoas, eu me importo muito com as pessoas, mas no processo de dissociação, pro meu sistema, aquilo são coisas, né? São ameaças pro meu organismo, tá? Então, hoje eu entendo essas coisas, bem? Tá, se eu oferecer carona, você ouve. Pode ser. Algumas pessoas, quando estão... na dissociação, não significa a hora que você está na dissociação, você faz as coisas, só que você faz num hiperautomático. O problema é depois, quando você chega no lugar, você dirigiu, aí você chega no lugar e você fala, gente, eu não me lembro de ter passado ali, eu não me lembro de ter feito isso. Aí você assusta com a situação, tá? Quando a gente é criança, a gente não sabe explicar essas coisas. Mas imagina, né, a gente dissociado e alguém tenta tirar a gente da dissociação, você não vai processar muito aquilo. Então isso por si só vai gerar problemas de relação, porque alguém te falou alguma coisa, as crianças quis brincar, e você não entrou muito no jogo da coisa. Que mais que é importante falar da dissociação? E aí, o que eu acho importante das pessoas aprenderem? Sim, uma paciente também. Sensação de lapso de tempo, exatamente, uma sensação de lapso de tempo. Você não sabe para onde o tempo foi. É exatamente isso, tá? A sensação de não perceber o limite do corpo, como se você não tivesse o limite do seu corpo, as barreiras do seu corpo, tá? A sensação de não ter os pés no chão, que é a mesma de flutuando. Então isso é uma das coisas que eu mais escuto. Parece que meus pés estão flutuando, né? Não sinto os meus pés no chão. Andando na rua ou situações de momento de dissociação, esse lapso de tempo parece que você olha, tá tudo meio em câmera lenta também, então a percepção fica diferente, né? Que é como a percepção desse treinador de leão contou. Ele estava sendo arrastado pelo leão, mas ele não percebia as coisas no ritmo que estava acontecendo, né? Então, depois eu coloco aí, Josi, o YouTube. Eu acho que é Gabi Neuber, não sei se é Gabi Neuber ou Gabriela Neuber,
tá? Então, quando a gente percebe que a gente está na dissociação, depois eu respondo isso, Patrícia, que eu vou ter que pensar um pouquinho, tá? Quando a gente está em dissociação, percebe que está em dissociação, eu vou falar agora de técnicas para reorganizar em questão de dissociação, tá? O que faz o cérebro, metaforicamente falando, né, voltar para o corpo, são sensações corporais também, tá? Então, técnicas de estimulação corporal vão ajudar a gente a aterrar, ok? Essa é uma expressão que eu gosto de usar para ensinar os pacientes a retornar da dissociação. Fazer técnicas de aterramento, seja ela qual for, se for de meditação, a meditação das raízes, né, crescendo no chão, de reenergização. Eu gosto muito desse exercício de visualização, e de apertar o próprio corpo, tá? E fazendo para você sentir os limites do próprio corpo. Então você vai apertando a musculatura. Ou se você convive com alguém que é do espectro e percebe que a pessoa está nesse mecanismo de dissociação, você também pode fazer isso, né? Vai apertando a pessoa. Por isso que massagem é muito terapêutico, tá? Massagem é extremamente indicado para as questões de dissociação. Você dá pequenas batidinhas, assim, ficar são os tappings, né? Os tapas, os toques, e você vai fazendo todo o corpo, né? Para o cérebro ir registrando o limite corporal. E tem uma técnica, apertar braços, bola de pilates, excelente, principalmente na coluna, na parte da lombar, tá? Na parte da lombar, a gente tem um músculo que chama psoas. E o psoas, ele é um músculo que ele condensa muito tensão muscular, e é um músculo importantíssimo para a gente fazer processamento de traumas, porque ele é um músculo que ele liga os membros inferiores, as pernas, na coluna, né? Então ele fica bem no quadril. E tem uma técnica de processamento de traumas, de liberação de estresse, que é o TRE. Vocês podem procurar no YouTube, tem os exercícios, a gente pode fazer em casa. É um bom exercício para se fazer em processo de dissociação, para trazer o corpo de volta. No TRE você vai fazer esse exercício, que é para estimular o psoas. Você vai deitar no chão e o psoas vai entrar num mecanismo fisiológico natural de tremor, tá? Então, quando as pessoas estão voltando do processo de dissociação, a gente aprendeu a registrar que tremer por dentro, tremer as extremidades, é algo ruim. E na verdade não é. Tremer é um mecanismo de liberação da carga energética produzida pela adrenalina. Como a gente aprendeu a ter medo do tremor, o que a gente costuma fazer? Começou o tremor, a pessoa se contrai, porque ela quer impedir que o tremor aconteça, porque para ela aquilo é uma coisa muito ruim de estar acontecendo, não deveria estar acontecendo. Você tá tremendo, você fala, olha, eu tô tremendo, eu tô passando mal. Não, você tá tremendo justamente para sair do mal-estar. Só que como a gente aprendeu o nosso conceito, o nosso registro é de passar mal, a gente tem medo do tremor, tá? E aí começa a tremer e você pensa, eu tô passando mais mal, tô realmente muito ruim. Aí você libera mais adrenalina e você vai tremer mais. Então,
Começou a tremer, deixa tremer. Eu falo, percebeu que tá trêmulo? Deita no chão. E o chão é bacana, assim, então você vai deitar no chão com as pernas apoiadas assim, os joelhos flexionados para cima e o quadril no chão. O chão, ele ajuda a estabilizar todo o corpo, e o geladinho do chão, a sensação, o sensorial do chão já é um estímulo de aterramento, tá? Seria uma modulação, perfeito, Nádia. O tremor é um processo de autorregulação do organismo, tá? Então você deita no chão e deixa tremer. Observa o tremor, deixa ele acontecer, deixa acontecer o que tiver que acontecer. Em questão de 5, 10 minutos, no máximo, você vai ter se autorregulado já, tá? Uma outra técnica, foi por isso que eu estava afastando, que eu quero mostrar para vocês. Essa técnica é de uma abordagem que é a experiência somática. Eu super recomendo esse livro, que é do Peter Levine, O Despertar do Tigre. Ele é tanto para profissionais e pessoas que também não é da área podem ler. Eu empresto para os pacientes, geralmente, para eles entenderem esse mecanismo todo que eu estou explicando, de reação aos traumas, às ameaças, a saída da dissociação, do congelamento, enfim. E essa história do treinador de leão é desse livro também. Então, tem vídeos do Peter Levine também no YouTube. O Peter Levine é um psiquiatra e ele é o idealizador da experiência somática, tá? Então, uma das coisas que ele ensina são as sensações. Então, assim, quando a gente está falando de dissociação, quando a gente está falando de ansiedade, mesmo nas pessoas que... Tudo isso que eu tô falando, gente, não é só para as pessoas do espectro, não, tá? É para todo mundo. Nós somos corpo, nós somos mamíferos. O nosso cérebro, ele reage a esses estímulos. Então, por exemplo, uma pessoa que está num quadro de depressão e ela está se sentindo com uma sensação de desamparo, e não é só pessoas que estão em depressão que sentem registro de desamparo, todos nós também, tá? Em momentos diversos, tem momentos de sensação de desamparo, né? Uma insegurança muito grande, uma sensação de que não tem ninguém ali por você. Então, uma técnica que o Peter Levine ensina é para estimular uma memória emocional de suporte que o nosso corpo tem, tá? Que é assim, você coloca uma mão debaixo do braço para dar essa sustentação de que quando você era criança, o adulto te pegava no colo por aqui, tá? E a outra você aperta aqui. Então, é uma sensação, é um autoabraço, né? E você fica aqui sentindo essa sensação e prestando atenção nela. Isso vai dando para o cérebro a sensação de proteção e conforto, porque estimula essa memória emocional de proteção, de colo mesmo, tá? Então, é uma coisa que eu ensino muito para os pacientes. Por quê? O paciente, ele vai criando um vínculo com o terapeuta, mas nem sempre o terapeuta vai estar ali para ele, né? Então as pessoas precisam ter recursos para que elas possam contar consigo mesmas. O que leva a gente a muito impacto emocional, desequilíbrios e principalmente o auge do desequilíbrio, que é o suicídio, é a sensação de desamparo. Tá? Então, quando o cérebro sente que está em desamparo total, ele desiste da vida, não tem mais nada para fazer, tá? Isso vai instintivamente, exatamente. A gente não aprendeu a deixar o corpo tem uma inteligência muito própria. Então, o nosso processo educacional é muito voltado para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, e isso é muito danoso. A gente entende, né, cresceu entendendo que inteligência é o desenvolvimento de matemática, português, etc, etc. E não é isso.
a base da inteligência é inteligência corporal, sensorial, emocional, né? Então, eu falo que futuramente minha ambição de vida é que eu não vou estar nas salas de aula. Eu não vou estar nos consultórios particulares. Vou estar na sala de aula ensinando as pessoas isso. Futuramente não, né, gente? Olha que bacana, na verdade eu já tô fazendo isso, tá? É isso que eu acredito. É educação emocional, tá? E educação emocional passa por esse processo da gente conhecer o corpo. Outra técnica muito, assim, auxiliar, muito funcional para dissociação é o TFT e o EFT, tá? Então procura na internet aí a sequência, tem sequência para dor, sequência para ansiedade, enfim. As técnicas corporais, elas são extremamente úteis em momentos de dissociação, tá? A volta da dissociação, que é aquele desconforto, aquele susto, meu Deus, que sensação ruim e tal, é uma questão assim de deixar acontecer. Em questão de 10 minutos, você deixando acontecer o desconforto, ele é uma onda, ele vem, ele tem um pico e o seu corpo se autorregula. Então, o que eu falo para os pacientes é assim, a gente só vai dar tempo e espaço para o seu cérebro e o seu corpo fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é se autorregular. Sente o tremor, observa, vê onde ele começa, para onde ele vai. Então a pessoa sente a energia caminhando pelo corpo, liberando uma tensão aqui, outra, e aí ele vai se autorregulando e vai passando. Quando você aprende a não ter medo do seu corpo, não ter medo do desconforto, você começa a trabalhar um processo importantíssimo que é a autoconfiança. Que é, não importa o que acontecer, você pode contar com você, tá? Então, assim, a princípio é isso a questão da dissociação. E agora eu queria falar um pouquinho da teoria da mente e da empatia. Qual é a diferença, né? Algumas pessoas me perguntaram, falando assim, mas eu falo muito dessa coisa da teoria da mente, mas eu sou uma pessoa muito empática, tá? São coisas diferentes, ok? O que se chama teoria da mente? Teoria da mente é a capacidade do cérebro de antecipar o comportamento do outro, antecipar o comportamento, antecipar a intenção do outro, por observação de expressão facial, por pequenos gestos ou coisas assim. E não são só os seres humanos que têm. A gente esquece que o ser humano é um mamífero, tá? Nós somos seres da natureza, nós somos animais. Então, por exemplo, cachorros conseguem fazer antecipações, cachorros têm teoria da mente, os macacos, vários animais têm teorias da mente, tem a capacidade do que se chama teoria da mente. E esse conceito de teoria da mente, ele não está totalmente consolidado, existem vertentes diferentes, tá? Então é uma coisa que está sendo construída, está sendo estudada, está se buscando compreender melhor isso. Então, por exemplo, eu tenho o Snow e a Sol, né, meus cachorros, e eu sempre gostei de observar o comportamento dos cachorros. Então eles fazem o que eu chamo de jogos sociais, né? Eles ficam um em cada ponta do corredor e eles ficam se encarando. Eles estão brincando ali e aí o primeiro que mexer ou o primeiro que fazer qualquer mini gesto, o outro já corre para brigar e para brincar lá de lutinha, enfim. Então isso é teoria da mente. Eles ficam observando qualquer coisinha, o outro já reage com um comportamento específico. Isso vai acontecer, por exemplo, também com jogadores de futebol. Na hora do pênalti, né? O goleiro tá lá e ele tá extremamente observando o comportamento de quem vai chutar a bola e a arte do pênalti, né? Quem vai cobrar o pênalti,
é enganar a destreza de percepção comportamental do goleiro. Então, teoria da mente é a nossa capacidade de antecipação do comportamento do outro, da ação do outro, da intenção do outro, tá? Então, onde que isso vai aparecer no comportamento? Em geral, não é só dos autistas, né? Mas nos autistas vai ter essa questão do espectro, do mais leve para o mais grave. Por exemplo, vamos supor que a coleguinha, o coleguinha lá na escola, e aí o rapazinho tá interessado na menininha, e aí ele tá pensando em formas de aproximação dela, e aí ele, né, é uma mocinha inteligente, meio nerdzinha, e aí ele pede ajuda para ela ensinar ele a estudar matemática, mas na verdade a intenção dele não é estudar matemática ou aprender, ele quer estar próximo dela. E aí ele vai dando vários sinais de interesse nela, mas ela não percebe que ele está dando em cima dela ou está interessado nela, né? Isso é teoria da mente. É você não conseguir perceber a intenção do outro por expressões faciais, comportamentos ou intenção, tá? E aí é onde a gente vai ser muito concreto. A pessoa, ele te fala isso, te fala que vai fazer alguma coisa, que vai cuidar de você, só que o comportamento da pessoa é outro. E aí isso acontece muito nas relações abusivas, né? Então, pessoas do espectro, tanto homem quanto mulher, são personalidades, são perfis muito fácil de entrar numa relação abusiva. Outro momento eu faço uma live sobre relação abusiva geral. Então, o que acontece com a pessoa autista? Que tem o déficit na teoria da mente. O companheiro ou a companheira, porque pode ser homem ou mulher, o autista pode ser o homem, né? A pessoa fala uma coisa, a pessoa autista vai se referenciar, vai se orientar pelo que o outro está falando, na concretude do que o outro está falando. Só que a pessoa faz coisas diferentes do que ela fala, e aí nesse momento o autista vai ficar muito confuso e não vai perceber a incoerência do que está acontecendo. Então nessa confusão ele pode se estender nessa relação por mais tempo, seja afetiva ou seja de trabalhos, né? E aí, em função da dificuldade da teoria da mente, é muito fácil pessoas do espectro não perceberem a má intenção dos outros em tirar vantagem, colegas de trabalho, colegas de escola, relacionamento, amizades, né? Então, isso é uma coisa que já aconteceu comigo e eu custei a perceber em várias situações, e aí acabei, mesmo sendo alertada, né, no trabalho, que havia uma pessoa que não era uma pessoa muito confiável, etc. Então, assim, quando alguém vem me falar de outra pessoa, isso já me gera um mal-estar muito grande, que eu não gosto de fofoca, nem de que falem mal do outro, e eu sempre justifico o comportamento do outro. Então, eu não percebi uma situação conflitante no meu trabalho, e era minha chefe na época, e na verdade, assim, eu já vinha sendo prejudicada há muito tempo e não percebia diretamente, né? Mas acabava sentindo na pressão e tensão de coisas que acontecia. E mesmo as pessoas me falando, Gabi, até que um dia, assim, a coisa já estava caótica, 3 colegas me fecharam na sala, me sentaram os 3 na minha frente, eu já fiquei assustada, falei, gente, aconteceu alguma coisa. E aí eles falaram, a pessoa tá fazendo isso, isso e isso, e tá tentando te movimentar pra tirar. Eu fiquei chocada, assim, aquilo pra mim, acho que eu fiquei mais branca do que eu sou, é difícil, né? Mas assim, faltou sangue, e aí
que foi caindo um monte de fichas. Gente, sabe quando a pessoa fala assim, quer que desenhe para você entender? Sou eu, né? Então, isso em relacionamentos também vai acontecer. A gente fica muito incoerente e fica hiper focado em entender. É exatamente isso, Patrícia. Então, a gente perde a questão da relação em si e fica tentando resolver o enigma na cabeça, e nesse enigma a gente se perde completamente, gasta energia, o tempo passa, as coisas aconteceram, quando vê a situação já está muito caótica, né? Então é isso que é a teoria da mente, tá? É a dificuldade, e aí em graus, do mais leve ao mais complexo. É treinável? É uma habilidade treinável, mas claro que nunca vai ser natural e espontânea como quem tem esse mecanismo naturalmente desenvolvido no cérebro, tá? Mas eu já falei, o cérebro é uma máquina de aprendizagem. Tudo que a gente ensinar para o cérebro, ele vai aprender. Se você ensinar de forma coerente para aquela situação, se você ensinar sabendo o que você está ensinando, ensinando o outro ter consciência do que ele tem que aprender, a gente aprende. Em ritmos diferentes, claro, tá? E em níveis e complexidades diferentes. Bom, então essa é a questão da teoria da mente. Ela é aprendida depois de já ter passado várias situações, tanto de amizade, relacionamento afetivo, relacionamento de trabalho, a gente vai ficando mais calejada, né, a duras penas, né, mas a probabilidade daquela questão específica acontecer de novo não acontece. Então, qual vai ser uma dificuldade nessa história toda? Como eu já sei dessa questão da ingenuidade, da inocência, de não perceber, muitas vezes eu acabo me tornando extremamente na defensiva. Então eu perco a noção entre ser ingênua demais e ser desconfiada demais. Eu tô sempre nos polos. Eu não consigo um equilíbrio nessa história toda. Equilíbrio é difícil, ele treinar o cérebro e ficar hiper focado em desconfiar de tudo. É exatamente isso, Camila, é exatamente isso. Depois eu falo do meu problema no meu primeiro trabalho, foi traumático. E aí é muito difícil esse equilíbrio e isso é muito cansativo. Então, por isso, relações sociais são muito difíceis, porque ou você é excessivamente na defensiva, chegando muitas vezes a ser agressiva, ou seca ou fria, não porque você é daquele jeito, mas porque você está se defendendo, e aquilo para você também não é confortável, porque a sua essência, a sua vontade é de se jogar, seja amizade, trabalho ou relacionamento, porque você sabe que se você jogar vai ser excessivo, não vai ter meio termo também, né? Então é onde a gente fica nesse... Por isso também o isolamento. A gente acaba indo para o comportamento evitativo, porque a gente não quer se colocar em risco, mas a gente também não quer ferir o outro com a nossa desconfiança, né? Então, numa relação de amizade, se eu passar na minha mente uma leitura, uma percepção distorcida da minha parte que aquilo ali não é confiável, eu não vou conseguir negociar o conflito com a pessoa, eu vou cortar aquela amizade, eu vou me distanciar do nada e a pessoa não vai entender aquilo. Então, socialmente, esse é um dos meus maiores problemas, né? Eu não sei mediar essa questão de proteção ou não, e eu me
isolo, porque eu não sei se eu estou interpretando com base na minha defesa ou se eu estou interpretando com base na minha ingenuidade, e eu tenho consciência disso, mas eu não sei de fato o que é. Então é tudo muito trabalhoso, né? Então, o que acontece com as pessoas do espectro a linguagem corporal, sim, exatamente, Patrícia, a gente aprende muito. Talvez eu tenha me safado mais de coisas em função justamente disso, né? Só que aí a gente perde a espontaneidade, né? Então toda a minha mente sempre foi muito articulada para a questão social. Eu executo coisas, né? Eu me tornei especialista nisso. Depois eu vou ver os comentários, tá, gente? Deixa eu ver as horas aqui, porque o Instagram, ele desliga na cara da gente. E aí, qual é a diferença da empatia? E não é que o autista não tem empatia, muito pelo contrário, o autista tem excesso de empatia. A gente sente na gente a dor do outro, tá? Então, poxa, eu não consigo ver filmes que as pessoas estão sendo feridas ou machucadas, porque aquilo dói intensamente em mim, né? Mas antes eu não entendia isso, hoje eu entendo. E aí, onde que a empatia e a teoria da mente se encontram? A empatia também não é um comportamento, uma capacidade apenas humana. Outros animais têm capacidade empática, tá? Então, onde que a teoria da mente e a empatia se encontram? Na teoria, quando a gente tem empatia pelo outro e a gente não consegue diferenciar o eu do outro, de saber que aquilo é do outro e não é meu, tá? Então, a gente tem um excesso de empatia. Eu sinto demais a situação do outro, mas eu não percebo que aquilo é do outro. Eu pego aquilo como se aquilo fosse meu. Então, nessa dificuldade, dessa separação do que é do outro, que é meu, muitas vezes a gente pode entrar em brigas que não são nossas, e eu sou mestre em fazer isso. E aí eu me complico, porque como eu sou muito combativa, isso no trabalho as pessoas acabavam usando muito isso, né? Porque eu também ensinei elas a esperarem isso de mim. Gabi, fulano fez isso. Já vai eu enfrentar fulano pelo ciclano, porque eu não suporto injustiça e não sei o quê. E aí é como se aquela situação fosse minha, mas aquela situação não é minha. Então é a dificuldade, pela teoria da mente, de separar o que é do outro do que é meu, tá? Então eu acho que tinha alguma outra coisa sobre a empatia que eu queria colocar em relação à empatia, mas que me falhou agora. Qualquer coisa, depois eu coloco escrito, eu gravo um videozinho. Ai, era importante, gente. Poxa. Então, a gente faz isso naturalmente, tá? Então, tem até hoje, a neurociência estuda muito a questão do treinamento de compaixão. Tem um livro que chama Coração Sem Medo, que é o programa de treinamento de compaixão desenvolvido em Oxford. Então, super recomendo esse livro também, principalmente para os autistas, porque aí a gente aprende tecnicamente a diferença entre empatia e compaixão. Empatia é uma capacidade natural do cérebro, instintiva. Isso é instintivo, tá? Não é porque a gente quer, a gente sente. E a compaixão é você perceber que aquilo é do outro, que você tem capacidade de saber o que é a dor do outro, mas você não mergulha no desespero e na dor do outro, porque assim você não consegue ajudar. Então, na compaixão, você consegue entender que o outro está sofrendo, mas você acredita e sabe da capacidade de adaptação e realização do outro. E isso é uma habilidade treinada,
tá? E isso não é só para os autistas, isso é para todo mundo. E se o autista puder estudar, treinar e aprender isso, vai ajudar muito nessa questão que a gente falou da empatia, da teoria da mente, enfim, tá? E é isso, gente. Eu acho que por enquanto o que eu tinha para falar. O tempo aqui já está se esvaindo. Temos 3 minutos. Então eu vou olhar se tem perguntas para responder, mas eu vou precisar entrar de novo para poder ver as perguntas, tá? Se eu não ver aí, se eu pular alguma, vocês me falam depois. Então vamos ver. Do pânico. Se vocês quiserem começar a mandar suas perguntas aí de novo. Tá, aqui a da Lilian. Acontece o mesmo processo com os hipossensíveis, que a gente estava falando da dissociação acontecer pelo excesso de hipersensibilidade, né? Os hipossensíveis, eles também podem ter a dissociação, que pode ser desencadeada por processos diversos, não só pela sensação de ameaça do cérebro. A dissociação, ela não vai acontecer só pela ameaça. A ameaça, ela é um gatilho geral, né, que uma pessoa que não é do espectro também pode ter a questão da dissociação. O que acontece no autismo é que a pessoa entra em dissociação muito fácil, né? Como o cérebro tem conexões diferentes, situações diversas podem gerar a dissociação, inclusive a própria sensação interna, né? O que eu já expliquei sobre interocepção, que são a sensibilidade que a gente tem no interior dos órgãos, né? Então, um próprio pensamento pode ser uma ameaça e gerar uma dissociação, um processo de preocupação, de estresse, enfim, né? Uma interpretação equivocada. Então, os hipossensíveis também vão ter processos de dissociação. A questão do espectro e de quem não está no espectro é que, geralmente, em pessoas que não estão no espectro, isso vai acontecer em momentos muito específicos. E pessoas que estão no espectro, isso vai acontecer por diversas razões, ok? Vamos lá. Eu tinha falado, né? Sensação de pânico quando está saindo da dissociação. Ok. Seria um motivo pelo qual muitas pessoas do espectro não se sentem bem em dirigir? Pode ser. Mas quando a gente está em dissociação, não é que a gente não consiga fazer as coisas, a gente faz meio que no automático. Muitas vezes eu falo, os meus pacientes sabem que eu sou do espectro e às vezes é um dia que eu estou dissociada, eu falo, olha, meu corpo está aqui, mas a minha mente não está, a minha alma não está no meu corpo hoje eu sou só um corpo. E você vai me ver meio distante, mas eu tô tendo... provavelmente é o dia que eu mais esforço nas técnicas para atender bem, porque eu fico com tanto medo de falhar naquele dia que eu me super desdobro naquilo, mas o cansaço depois é imenso. Dissociação seria um efeito de estar focado demais em um único objetivo? Não. O hiperfoco, ele pode gerar um processo de dissociação ali, mas o hiperfoco não necessariamente é desconfortável. Pode acontecer as duas coisas juntas, sim, mas nem sempre o fato de você estar no hiperfoco significa que você está dissociado. O fato de você estar no hiperfoco, claro, faz com que você não registre as outras coisas que estão acontecendo, porque não é do seu interesse. Mas na dissociação, você vai ter que se esforçar para prestar atenção em tudo. Inclusive, é um dia que talvez você não consiga nem usufruir do seu hiperfoco. Acabei nessa questão, tá? Não sei se eu respondi aí, mas são coisas diferentes. Onde eu costumo apertar, né? Ok, gente, 30 segundos para acabar.
Então, se eu não, o tremor seria uma modulação, já respondi. Obrigada, gente, pelo incentivo. Das incoerências, aqui são comentários. Qual foi o seu maior problema no meu primeiro trabalho?